Hare Krishna. Vamos começar hoje uma aula do Bhagavatam, Srimad Bhagavatam. Então, antes de começar essa aula, vamos cantar um pouco Jayarada Madhava, que descreve o mundo transcendental, a morada de Krishna. Ok? E depois a gente começa a aula. Jayarada Madhava Kunja Vihari Jayarada Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yasodanandanam Braja Jananandana Sodanandanam Braja Jananandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayarada Madhava Kunja Vihari Jayarada Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yasodanandanam Braja Jananandana Yasodanandanam Braja Jananandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayarada Madhava Kunja Vihari Jayarada Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Ki Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai Hare Krishna. Muito obrigado a todos por terem estar me permitindo entrar no seu lar, na sua casa, através dessa transmissão da aula do Bhagavatam. Fico muito honrado. Hare Krishna. Então, nosso estudo do Bhagavatam hoje será o capítulo 1. Aliás, canto 1, capítulo 1, verso 4. Ok? Então, eu preparei uma aula para vocês, tá bom? Sobre esse tema. Então, primeiramente, esse aqui é o canto 1, né? Esse canto 1. O canto 1, ele traz o começo
do Bhagavata. Né? Já se leu o capítulo 1 e agora estamos no começo do capítulo 2. Né? E o título desse capítulo é Divindade e Serviço Divino. Né? O capítulo anterior foi Pergunta dos Sábios. Então, nesse capítulo agora, os sábios fizeram essas perguntas a um outro grande sábio chamado Sutta Goswami. Então, Sutta Goswami começa a narrar a divindade e o serviço divino, né? Tentando responder às perguntas dos sábios. Né? Então, muito bem. Vamos ler primeiro o sânscrito, né, desse nosso verso e depois a gente vai fazer o nosso estudo. Né? Muito bem. Então, o Bhagavatam, antes de ser recitado, nós costumamos cantar umas orações. Né? Então, vou cantar pelo menos 2 mantras. Né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udairaye. Então, esses mantras, um deles é o próprio mantra que nós vamos cantar, que nós vamos estudar hoje. O próprio mantra, vamos estudar esse mantra. Narayana Namaskritya. Né? Antes de recitar o Śrīmad Bhagavatam, Prabhupada, nesse próprio significado, nos instrui que devemos recitar esse mantra, Narayana Namaskritya. Prabhupada diz indiretamente, diz que Sutta Goswami está nos ensinando como recitar o Śrīmad Bhagavatam, como deve ser feita a recitação do Śrīmad Bhagavatam. Está nos ensinando nesse verso. Né? Então, vamos ao verso propriamente dito. Né? Então, o verso é Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Tradução. Antes de recitar esse Śrīmad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o autor. Essa é a tradução. Agora vamos para o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui diz: todas as escrituras védicas e os Puranas são destinados a conquistar a mais escura região da existência material. O ser vivo está no estado de esquecimento de sua relação com Deus devido a se sentir demasiadamente atraído pelo gozo material dos sentidos desde tempos imemoriais. Sua luta pela vida no mundo material é perpétua e não lhe é possível livrar-se dela apenas fazendo plano. Se ele quiser realmente vencer esta perpétua luta pela vida, terá que restabelecer sua eterna relação com Deus. E alguém que queira adotar estas medidas remediadoras tem que se abrigar em literaturas tais como os Vedas e os Puranas. Os tolos dizem que os Puranas não têm relação com os Vedas.
Não obstante, os Puranas são explicações suplementares dos Vedas, destinadas a diferentes tipos de homens. Os homens não são todos iguais. Há homens conduzidos pelo modo da bondade, outros pelo modo da paixão, e outros ainda pelo modo da ignorância. Os Puranas são divididos de tal forma que qualquer classe de homens possa tirar proveito deles e gradualmente recuperar sua posição perdida, livrando-se da árdua luta pela vida. Sila Sutta Goswami mostra como se deve cantar os Puranas. Isto porque pode ser seguido por pessoas que aspiram a ser pregadores da literatura védica e dos Puranas. O Srimad Bhagavatam é o Purana imaculado e é especialmente destinado àqueles que desejam livrar-se definitivamente do emaranhamento material. Srila Prabhupada Ki Jai. Vamos ler novamente a tradução. Antes de recitar esse Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, Anara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, e a Shila Vyasadeva, o autor. Om Magyana Timirandasya Ganagana Shalakaya Takshuru Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadar Mahyam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Sri Gurum Sri Juta Pada Kamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Shirupam Sagrajatam Saghagana Ragunatam Vitam Tam Sativam Sadhuaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavnesware Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Hari Priye Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarus Becha, Kripa Sindhu Vyeva Cha, Patitanam Pavanibhyo, Vaishnavibhyo, Namo Namaha. Eu nasci na mais obscura região de ignorância e ofereço minhas respeitosas, e o meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento. A ele ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Namaon Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimati Hridayananda Goswami Iti Namine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Vedase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine. Namaon Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Pastyachari Shatarine. Então, eu agradeço a todos que estão aí presentes novamente. É sempre bom agradecer, né? Tem um professor na universidade que ele ensina a disciplina da felicidade. E ele fala que nós devemos, para sermos felizes, agradecer pelo menos 5
coisas. Logo, quando a gente desperta, a gente deve agradecer 5 coisas. Então, estou agradecendo a todos por terem me chamado para falar um pouco sobre o Srimad Bhagavatam, embora exista tantos devotos muito mais qualificados que podem falar bem melhor do que eu, mas é dito que pela graça do mestre espiritual, um aleijado pode subir montanhas, um coxo, né, aleijado pode subir montanhas e um cego pode ver estrelas no céu. Então, pela graça do meu mestre espiritual e de meus mestres espirituais, eu estou aqui nesse momento tentando falar alguma coisa para vocês. Agora, eu preparei para vocês alguma coisa, né? Não foi uma aula assim inspirada de momento, mas eu realmente preparei alguma coisa para vocês, tá? Eu preparei uns slides, né? E eu gostaria de apresentar esses slides para vocês, ok? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou tentar compartilhar esses slides aqui. Vamos estudar esses slides, tá? Vamos fazer a aula por ele. Então, o que nós estamos estudando é o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 4. O título é Divindade e Serviço Devocional. Ok. Então, logo vamos falar um pouco sobre a tradução. Então, na tradução, Srila Sutta Goswami, ele está fazendo suas reverências. Ele diz que antes de recitar o Srimad Bhagavatam, nós devemos oferecer nossas reverências a Narayana. Narayana é a suprema personalidade de Deus. A palavra Narayana, Nara, quer dizer as entidades vivas, e Ayana, o lugar de repouso. Então, todas as entidades vivas, quando há a aniquilação do universo, da criação material, porque a criação material ela é cíclica, ela tem uma criação, depois ela persiste por algum tempo, e no final ela se dissolve, e quando ela se dissolve, a energia material ela entra num estado de dormência, de inércia, e chamado pradana, fica na forma de pradana, só energia diluída. E as entidades vivas, elas entram no corpo da Suprema Personalidade de Deus, Narayana. Então, Narayana é o nome de Krishna, que quer dizer o reservatório de todas as entidades vivas. Essas entidades vivas, elas ficam no corpo de Narayana, imersas no corpo dele. Ele absorve aquelas entidades vivas. Mas aquelas entidades vivas não estão num grau de pureza completo. Elas não estão puras. Elas têm desejos ainda, elas guardam seus desejos. Mas enquanto não ocorrer uma nova criação, elas vão ficar no corpo de Narayana. Aí, quando ocorrer uma próxima criação, então, Narayana, ou Vishnu, ele olha para o pradana energético, o Karana da Kashai Vishnu, ele olha para o pradana energético e ele lança as entidades vivas, assim como o homem, ele coloca a entidade viva no ventre de uma mulher através de uma relação sexual. Da mesma forma, o Senhor Supremo, ele fecunda a natureza material com todas as entidades vivas. E essa forma, aí a natureza material se agita e aí fermenta, desenvolve-se toda a criação material. Porque, segundo
as leis materiais, a matéria sozinha não tem condições de criar. Ela precisa de ter a vida, a energia vital, que é as entidades vivas, né? Então, Narayana é o reservatório de todas as entidades vivas. E ele também oferece suas reverências a Nara Narayana Rishi. Quem é Nara Narayana Rishi? Nara Narayana são 2 irmãos, né? E esses 2 irmãos, um deles é a encarnação de Narayana. Então, Narayana, ele tem muitas encarnações, né? E uma dessas encarnações é Narayana. Ele também recebeu o nome de Narayana. E o seu irmão Nara. Nara é a entidade viva, mas é a entidade viva perfeita, né? O devoto puro, o devoto imaculado, né? O devoto completamente limpo de toda a contaminação material. Então, eles sempre estão juntos, Nara, Narayana. Tanto o Senhor Supremo, Narayana, quanto o seu devoto, Nara. E eles praticam austeridades, né? Então, geralmente, uma pessoa pratica austeridade para alcançar algum tipo de benefício, algum valor material, ou até mesmo espiritual. Mas Nara Narayana, Nara é um devoto perfeito, e Narayana, ele está completo em si mesmo, então ele já tem tudo, não precisam de nada. E por que eles praticam tanta austeridade? Que benefício eles estão querendo? Eles estão fazendo essas austeridades para o bem da humanidade. Então, quando um devoto faz austeridade, ele faz para o bem da humanidade. Não é só para o benefício pessoal dele, mas para o bem de todas as criaturas. Então, Nara Narayana Rishi, eles são a personificação das austeridades, e eles fazem penitências e austeridades para o bem de todas as entidades vivas. E Nara, ele é conhecido como propagador da literatura védica. Então, por isso que Suta Goswami se refere a Nara Narayana Rishi, pelas austeridades e por Nara ser conhecido como propagador da literatura védica. Ok? E também oferece suas reverências à Mãe Saraswati. Mãe Saraswati, ela é a deusa da sabedoria, né? E ela é esposa do Senhor Brahma. Então, a Mãe Saraswati, ela, como vocês podem ver, ela sempre porta uma vina. Por quê? Porque o conhecimento, ele tem uma relação com a música, né? Porque Brahma recebeu todo o conhecimento védico através da música, da flauta de Krishna, né? Então, a música está relacionada com o conhecimento. Então, a deusa da sabedoria é que nos faz lembrar, né? Faz a gente raciocinar, faz a gente prestar atenção no que está falando, compreender as minúcias que tem as escrituras. Não é fácil entender as escrituras, porque elas estão faladas em códigos. Então, a deusa Saraswati, ela nos inspira de dentro, né, para que a gente possa poder falar, lembrar, raciocinar corretamente. Então, até hoje, os cientistas não sabem de onde vem a memória, né? Eles dizem que é uma parte do cérebro, mas não tem um estudo muito concreto sobre isso, né? A memória, ela vem de Mãe Saraswati. É ela que dá a Shakti, a energia, para que a gente possa lembrar. Então, para a gente não esquecer de nada, poder falar o Bhagavata de uma forma perfeita, nós precisamos das bênçãos da Mãe Saraswati.
E Sutta Goswami está trazendo essa homenagem, oferecendo reverências à Mãe Saraswati. E, por fim, ele oferece suas reverências a Srila Vyasadeva. Né? Srila Vyasadeva é uma encarnação de Krishna, né? E ele já existia os Vedas, não foi ele que criou os Vedas, né? Não foi Vyasadeva que criou os Vedas, mas os Vedas quem foi recebido por Brahma, né? Por Brahma, e desceu à Terra através de muitas mestres e filhos de Brahma e sábios que vieram após Brahma, e já existia esse conhecimento védico, mas ele não era escrito, né? O conhecimento védico ele era falado, né? E aí as pessoas daquela era, elas tinham a capacidade de memorizar todo o conhecimento védico. Né? Eles não tinham escrita, porque a gente escreve para não esquecer. Né? Se alguém falar algo para mim que eu achar que vou esquecer, aí eu escrevo para eu não esquecer. Mas como naquela época ninguém esquecia nada, não tinha necessidade de escrita. Mas começou a Kali Yuga e as pessoas começaram a esquecer. Aí precisou compilar a literatura védica. Então, a princípio, só existia um Veda, mas Vyasadeva dividiu o Veda em 4 Vedas. Né? Sama Veda, Yajur Veda, Rig Veda e Atharva Veda, para facilitar o entendimento das pessoas de Kali Yuga. Né? A primeira medida que ele fez foi essa. Aí depois ele viu que não foi suficiente isso, as pessoas continuavam sem entender os Vedas. Então ele começou a explicar os Vedas com os Upanishads, com o Mahabharata, com os Puranas. Né? Então ele tomou essa atitude de explicar os Vedas de forma que as pessoas pudessem entender os Vedas. Aí Prabhupada, no significado brilhantemente, ele fala que existem pessoas diferentes. Né? Então, a literatura é a mesma, mas as pessoas são diferentes. Então, as pessoas não podem compreender a literatura do mesmo jeito. Elas compreendem do seu jeito. Elas têm diferentes inteligências. Na paixão, na bondade, na ignorância, né? Misturado. Então, isso tudo, ele bolou os Puranas, de forma que os Puranas pudessem ser Puranas para quem está na ignorância, que come carne, que se intoxica, beberrões, né? Caçadores de mulheres, pessoas preguiçosas. Tem Purana para eles, estão na ignorância. Mas tem os Puranas que vai orientar o Dharma, a religiosidade deles. Aí tem Puranas para quem está na paixão, né? Aquelas pessoas que são mais controladas, mas que têm muito apego material, são muito apegadas às coisas materiais, né? A riqueza, a dinheiro, a beleza. Então, tem Purana para eles. Tem os Puranas para quem está no modo da bondade. Né? Então, ele dividiu, ele explicou a literatura védica nos Puranas. Mesmo assim, nós vamos ver mais adiante aí no estudo do Bhagavata que ele ficou insatisfeito. Porque, apesar de toda essa explicação inteligentíssima de Vyasadeva, ele não enfatizou. Ele estava contando, os Puranas ele explicava através de histórias, o Mahabharata também através de histórias, mas ele não enfatizou nessas histórias os passatempos de Krishna. Não enfatizou. Aí ele estava insatisfeito, né? Aí vamos ver mais adiante o que é que aconteceu. Narada Muni entrou, né? Vamos conhecer quem é Narada Muni. Ele ainda não apareceu nessa parte do Srimad Bhagavatam. Daqui a pouquinho ele aparece, ele entra e ele se torna o mestre de Vyasadeva. Né? Mas, por enquanto, não vamos tratar isso aqui, porque outros devotos vão falar sobre isso em versos mais adiante.
né? Mais adiante tem outros versos que vai se falar sobre isso. Hoje, vamos só falar que Vyasadeva é o compilador da literatura védica. E o propagador desses Vedas nos povos ocidentais é Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, ele traduziu o Śrīmad Bhagavatam, traduziu o Bhagavad Gita, o Néctar da Instrução, Bhakti Rasamrita Sindhu, traduziu livros que falam sobre o Senhor Chaitanya, suas glórias, o Chaitanya Charitamrita. Então, Prabhupada é o grande propagador dessa literatura védica aqui no Ocidente, né? E os seus discípulos também, porque ajudaram Prabhupada distribuindo esses livros, né? Prabhupada ele estava distribuindo sozinho na Índia, mas quando ele veio para o Ocidente, ele só ficou traduzindo e os seus discípulos iam às ruas, levavam os livros, levavam o livro de Krishna, levavam o Chaitanya Charitamrita, o Bhagavad Gita, todos esses livros e faziam Sankirtana e ajudou Prabhupada, que é o grande propagador, e Prabhupada incentivava seus discípulos, né? Ele falava, se você realmente quer me satisfazer, distribua livros, distribua livros, distribua livros, né? E isso, para discípulo sincero, ele não consegue ficar na inércia dentro do templo, né? Ele vai querer emergir na missão do seu mestre espiritual, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki. Então, aí no verso, ele está dizendo o seguinte, que o Bhagavatam é o nosso verdadeiro meio de conquista. Então, quando você vai conquistar, o que é que você vai conquistar? O que é que você vai conquistar? Então, Prabhupada, no significado, ele diz que é o verdadeiro meio de conquista, que nós temos que conquistar, conquistar que geralmente é uma luta, né? A pessoa está numa luta, está lutando, está batalhando, está guerrilhando. Então, nessa luta, ele luta com os sentidos. Existe uma luta da entidade viva com os sentidos. Os sentidos, eles estão clamando pelos objetos dos sentidos. A audição, ela está correndo atrás de sons agradáveis, né? Está querendo ouvir aquela bela música, aquela música agradável, emergir naquele som agradável. O olfato está querendo cheirar, né? Cheirar as flores, cheirar os aromas, os perfumes, né? Todo dia eu passo de manhã e pego flor para a deidade, né? Aí tem uma senhora que passa e ela diz, deixe flor para mim, que eu quero cheirar, eu quero ser, eu sou um beija-flor. Não falei nada, mas pensei, tome cuidado, que a senhora pode ser um beija-flor mesmo, ficar cheirando flor, porque está correndo atrás dos sentidos, né? A língua, a boca, né? Querendo satisfazer, saborear, né? Não se satisfaz, muitas pessoas não se satisfazem em saborear comidas vegetarianas, né? E procuram comer toda espécie de alimentos intocáveis. Então, o tato, queremos tocar no gatinho, tocar no cachorrinho, tocar na namorada. Então, isso tudo é o tato, né? O sentido do tato, né? E estamos correndo atrás para satisfazer isso, né? A gente passa creme para a pele ficar macia, para o pessoal tocar na gente, ou a gente mesmo se tocar, né? Tudo isso é o tato, a visão, pintar um quadro, ou então ficar olhando paisagem, olhar um filme. Então, a entidade viva, a alma espiritual, ela está lutando o tempo todo com os sentidos, né? O Bhagavad Gita tem aquela ilustração que remete a um verso muito importante e que
traz a descrição da entidade viva como sendo, não é um verso do Bhagavad Gita, é um verso, acho que é dos Puranas, né? Então, a entidade viva como sendo um passageiro dentro de uma carruagem, né? Onde existem 5 cavalos, que são os 5 sentidos, que estão desembestados. Aí tem a mente, que são as rédeas, né? As rédeas que segura esses cavalos, que se a mente ficar louca, aí os sentidos, você vai parar num hospício, né? Porque os sentidos ficam totalmente descontrolados e você fica pior do que um animal. É pior do que um animal. Mas aí você tem que segurar os sentidos com a mente, né? Porque aí concentrar os sentidos. E aí tem a inteligência que segura a mente, né? Porque também, se deixar a mente concentrar num objeto dos sentidos, né? Levar os sentidos para aquele objeto, também você pode se perder, você pode ser arrastado. Então, para você não ser arrastado, você direcionar a mente, aí você tem as rédeas, a inteligência. A inteligência está segurando as rédeas. E sentado na carruagem, né, está a entidade viva, que ela fica desfrutando ou sofrendo a interação dos sentidos com a mente, com a inteligência, com os objetos dos sentidos. Ela fica desfrutando, assim como uma pessoa que está no cinema, ela está assistindo um filme, aí uma hora ela fica com medo, porque aparece uma cena diferente, outra hora ela fica apaixonada, porque aparece uma cena romântica, outra hora ela fica triste e chora, porque aparece alguma cena de drama. Então, ela está sentada ali, ela não está fazendo nada, mas está aparecendo todas aquelas cenas diante dela. Então, da mesma forma, a entidade viva, ela fica lutando na existência material. Uma hora ela chora, uma hora ela ri, mas quem está fazendo tudo é os sentidos. Mas ela está ali, naquele estado de identificação com os sentidos. Então, a entidade viva, né? A entidade viva, ela está lutando com esses sentidos. Então, como ela pode conquistar esses sentidos? Né? Como ela pode conquistar esses sentidos? Então, aqui, ele está dizendo que o Srimad Bhagavata é o verdadeiro meio de conquista, porque o Srimad Bhagavata ele vai descrever o serviço devocional. Ele vai descrever a divindade, seu mundo espiritual, sua morada transcendental e o serviço devocional. Então, com o Srimad Bhagavata, nós podemos conquistar nossos sentidos, né? Ocupar os sentidos no serviço devocional, e aí os sentidos ocupados no serviço devocional vão poder ser o nosso meio de conquista nesse mundo material, né? Então, nosso verdadeiro meio de conquista. Então, está falando isso aqui, né? Ok. Então, aí nós temos o quê? Os Vedas, os Puranas, né? Então, então, às vezes, chama-se, antes de falar um pouco sobre isso, queria falar que, às vezes, uma pessoa, os sannyasis, né? Eles são chamados de Goswamis. Go significa sentidos e Swami significa que controla os sentidos. Ou então são chamados de Swamis, aquele que controla, né? Aquele que controla. Swami, Goswami, porque eles estão ocupados em serviço devocional. Eles são os Tridandi Sannyasis. Tridandi, que eles ocupam o corpo, a mente e as palavras no serviço à suprema personalidade de Deus, né? O corpo, a mente, as palavras no serviço à suprema personalidade de Deus. Aí, se eles ocupam isso no serviço a Krishna, a suprema verdade absoluta, então eles são swamis, eles são controladores dos sentidos,
né? Eles podem controlar os sentidos. E às vezes são chamados de Maharaj. Maharaj tem duas interpretações. Uma é grande rei. Então, com certeza que grande rei não é um sannyasi. Sannyasi é um servo de Krishna e ele ocupa uma posição humilde em relação a Krishna. Ele procura se livrar de qualquer tipo de orgulho para não cair na plataforma de achar que é o controlador supremo, né? Ele pode, e até para controlar os sentidos, ele sabe que ele consegue controlar pela misericórdia de Krishna, porque está ocupado no serviço a Krishna. Então, essa interpretação de sannyasi ser um grande rei, não, isso aí não é rei, opulência material, gozo dos sentidos, isso não faz parte da vida de um sannyasi. Ele é Maharaj no sentido de que ele conquistou os seus sentidos. Ele conquistou a sua mente. Aí ele é um Maharaj. É aquele que conseguiu conquistar, um conquistador da mente e dos sentidos. Não é um conquistador de opulências materiais. Conquistador da mente e dos sentidos. Ok? Então, agora, os Vedas, então, eu já falei um pouco, vou falar mais um pouquinho sobre isso aí. Os Vedas, eles tratam do conhecimento. Tudo que é conhecimento que existe está nos Vedas, né? A Prabhupada fala isso. Nós temos os Vedas e os Puranas para nos ensinar o serviço devocional, né? Só que os Vedas, ele é amplo, ele não está designado para ninguém, é para todos. Todos que conseguirem compreendê-lo, podem lê-lo. Agora, os Puranas, eles já estão divididos. Purana no modo da bondade, Purana no modo da paixão, Purana no modo da ignorância, porque os seres humanos são diferentes, né? Os seres humanos são diferentes. Cada ser humano tem uma inteligência diferente do outro. Então, existem múltiplas inteligências. Existe a inteligência racional, de fazer cálculos, de fazer contas e de raciocinar. Existe a inteligência artística, que você pode tem muita propensão a tocar um instrumento musical, a cantar, né? E existe a inteligência espiritual, né? Então, quando o Prabhupada fala assim, esses tolos sem inteligência, ele está falando sem inteligência espiritual, né? Que é a inteligência necessária para compreender a vida espiritual, para se compreender o eu espiritual, para se compreender Krishna. Então aí os Puranas, eles estão assim, divididos de tal forma que qualquer pessoa que tenha qualquer inteligência na paixão, na bondade, na ignorância, possa se aproveitar dos Puranas para gradualmente se elevar e alcançar a inteligência espiritual, né? Porque, na realidade, todo mundo tem inteligências. Agora, uns têm uma inteligência voltada mais para a paixão, outra mais para a bondade, outra mais para a ignorância, mas todos têm inteligência e os Puranas vão gradualmente, assim, passo a passo, fazendo com que você possa chegar à plataforma do entendimento mais elevado, né? Da verdade última, né? Mas gradualmente, né? Então, os Vedas e os Puranas. Então, isso aí tem um paralelo. O conhecimento é único, mas tem inteligências múltiplas, né? Então, é preciso equacionar a vida espiritual de forma que esse conhecimento múltiplo possa ser dado
de forma adequada para cada pessoa com a sua inteligência, né? Por isso os Puranas têm essa divisão. Então, agora, o Purana imaculado, né? Porque primeiro Vyasadeva escreveu todos os Puranas. Só depois que Vyasadeva escreveu todos os Puranas é que Vyasadeva ele escreveu o Srimad Bhagavatam. Então, o Srimad Bhagavatam ele já é o fruto de toda a experiência de Vyasadeva. Né? Então, qualquer erro que Vyasadeva, ou não vamos dizer erro, né? Mas qualquer, vamos dizer, incompletude, né? Qualquer coisa que ficou não bem explicado nos outros Puranas, Vyasadeva, no Srimad Bhagavatam, ele colocou de uma forma completa, né? Então, qualquer desvio, assim, que às vezes Vyasadeva, assim, estava fazendo Purana no modo da paixão, na ignorância da bondade, e colocou alguma coisa material, né, para poder atrair as pessoas, né? Às vezes, Prabhupada fala assim, se você botar remédio, ninguém toma, escrito lá, remédio, ninguém toma. Você escreve veneno, aí todo mundo quer. Porque as pessoas na era de Kali, elas não estão querendo remédio, elas estão querendo veneno, né? Veneno. Tinha um professor de geografia que ele falava que o remédio dele era tomar cachaça com limão. Veneno. Ele não quer remédio, ele quer veneno. As pessoas querem, a maioria das pessoas em Kali Yuga, elas querem veneno, não querem remédio. Então, às vezes, tem que camuflar alguma coisa, né? Às vezes a mãe também faz isso, né? O remédio é amargo e o açúcar é doce. Aí ela coloca o açúcar em volta do remédio e dá para a criança. E aí ela toma o remédio porque tem o açúcar, né? Então, esse açúcar, né? Às vezes, é um tipo de contaminação, né? Então, como colocar esse açúcar de uma forma que não seja impura, às vezes, não seja uma coisa tão, assim, que vá causar tantos transtornos, assim, possa desviar a mente, né, da vida espiritual. Então, e esse erro ele não cometeu. No Srimad Bhagavatam é muito doce o Srimad Bhagavatam, mas não tem nada que possa desviar a sua mente da consciência de Krishna. Nadinha. Então, ele é chamado Purana Imaculado, né? Srimad Bhagavatam. Ok? Agora, a quem se destina esse Srimad Bhagavatam? Né? A quem se destina? Quem deve estudar o Srimad Bhagavatam? Né? Prabhupada fala que o Srimad Bhagavatam deve ser estudado principalmente por aqueles que estão muito sérios em conquistar os seus sentidos e sair desse envolvimento material. Principalmente quer dizer que não é só é só. O Prabhupada falou principalmente. Mas o Srimad Bhagavatam, ele destina-se a todos. Então, mesmo aquelas pessoas que estão aqui envolvidas nas tramas de Kali Yuga, né? Intoxicação, sexo ilícito, jogo de azar, né? Comer carne, peixes e ovos, pessoas que são sarvakama, têm todos os desejos, querem desfrutar de tudo. Essas pessoas também devem procurar o Srimad Bhagavatam. Elas podem alcançar o Srimad Bhagavatam, né? Kama sarva kamová moksha kama udaradi tivirena bhakti yogena. Então, não importa se você tenha nenhum desejo, a kama sarva kamová moksha kama, você está com desejo de liberação, né? Ou você é sarva kama, né?
você tem todos os desejos. Não importa, você deve se ocupar com muita firmeza no processo do serviço devocional, né? Então, o Srimad Bhagavatam, ele é destinado principalmente para o devoto que está muito sério em alcançar a vida espiritual. Porém, todas as pessoas podem tirar benefício do Srimad Bhagavatam, né? Todas elas, porque o Srimad Bhagavatam, ele, tanto você na ignorância, na paixão, na bondade, qualquer um pode ler o Srimad Bhagavatam e obter benefício espiritual eterno. Então, agora, o Srimad Bhagavatam é uma literatura destinada a educar as pessoas em Kali Yuga, né? E a ciência, ela coloca que a educação, ela tem que ter 4 pilares. Então, o Srimad Bhagavatam, ele traz esses 4 pilares, né? O que é o pilar? Para que você... O pilar é aquilo que sustenta a educação. O que é que está sustentando a educação? É você aprender, é o aprendizado. E esse aprendizado, ele pode ser dividido principalmente em 4 pilares. Você deve aprender a conhecer. Então, o Srimad Bhagavatam, ele dá o processo pelo qual você pode conhecer. Ele diz que você tem que procurar um mestre. O Srimad Bhagavatam, o conhecimento é dado por um mestre espiritual que está numa sucessão discipular, né? Você deve aproximar-se desse mestre espiritual e ter um estado de submissão perante o mestre espiritual. Você deve servir ao mestre espiritual. Esse mestre espiritual deve ser um devoto puro de Krishna. O conhecimento deve ser também obtido através das escrituras, dos shastras. Então, o Srimad Bhagavatam, ele tem esse pilar na sua didática de educação. Ele mostra como você deve proceder para obter o conhecimento, né? Para obter o conhecimento. Então, aprender a conhecer, né? Agora, o Srimad Bhagavatam também fala e enfatiza fortemente aprender a conviver. Nós não podemos conviver de qualquer maneira. Nós temos que conviver de acordo com o nosso objetivo. Se o seu objetivo é a vida espiritual, então o Srimad Bhagavatam, ele com várias histórias, né? Por exemplo, a história mesmo de Narada Muni, né? Narada Muni, ele alcançou o conhecimento, o aprendizado, através da sua associação com os sábios que estavam sendo servidos pela sua mãe, né? Então, a associação com as pessoas santas, né? O aprender a conviver e aprender a se afastar de convivências. Tem várias histórias no Srimad Bhagavatam que mostram que se você não se afastar de uma convivência indesejada, você vai prejudicar a sua vida espiritual, né? Tem a história de Parvati, né? E Daksha. Shiva falou, não vai, né? Aí, mas Daksha estava dando uma grande festa, e Daksha era o pai de Shiva, de Parvati, e Parvati ficou muito ansiosa para ir, né? E a Shiva disse, eu não vou, porque se eu for, ele vai ofender e vai dar confusão, mas Parvati foi, né? Então, um exemplo de que ela foi e houve uma grande destruição, né? Porque Daksha ofendeu, né, Shiva, Parvati não aguentou, terminou abandonando o seu corpo, né? Com o processo de yoga, incinerando o seu corpo. Shiva ficou assim muito assim
irado e aí criou um demônio que foi lá e destruiu toda a arena de Daksha, que estava fazendo os sacrifícios, e matou Daksha. Então, tudo isso, o Srimad Bhagavatam mostra como nós devemos nos associar. E várias passagens mostrando que nós devemos aprender a conviver. Então, aprender a conviver é importantíssimo. É importantíssimo para obter educação. Aprender a conviver, se você não aprende a conhecer, se você não aprende a conviver, você não aprende, você não obtém educação. A educação não é formada. Para formar a educação, é preciso aprender como a conhecer, é preciso aprender a conviver. E você precisa fazer algo. Você precisa aprender a fazer. Não é só obter o conhecimento. Com esse conhecimento, você tem que dar uma utilidade para ele. Você tem que usá-lo para o bem da humanidade. Isso aí é aprender a fazer. Conhecimento não é algo estagnado. Você tem que fazer algo com ele. Você tem que... Isso é um pilar da educação. Nenhum conhecimento ele perdura se você não aplica, você não sabe fazer com ele, não sabe fazer alguma coisa com ele. Então, o Srimad Bhagavatam, ele dá esse ímpeto, né, para que você se ocupe no serviço devocional, né, para que você assuma ou queira trabalhar na missão das encarnações de Krishna. No caso do seu Chaitanya, né? A missão de distribuir os santos nomes em todas as vilas e aldeias. Então, você tem que aprender a fazer. Você obteve o conhecimento e agora vai fazer o quê? Não vai fazer nada? Tem que fazer. Aprender a ser. E você também tem que conhecer seus limites físicos, mentais, emocionais e espirituais, para que você possa ser você possa ser uma peça ciente do que você é, ciente do que você é, né? Dentro desse quadro. Então, para você aprender a conhecer, você precisa aprender a conviver, e todos eles estão interligados, como vocês estão vendo aqui, nesse quadro aqui, certo? Eles todos estão interligados, esses 4 pilares não são isolados. Para você ter você precisa ter os outros também. Para você desenvolver um completamente, você precisa ter desenvolvido os outros completamente. Ok. Então, aqui tem um outro quadro, né, sobre aprender, né, aprender a ser, a conviver, a conhecer. Só que o aprender a fazer, certo? Ele dividiu aqui em outros recursos. Para você aprender a fazer, você tem que saber transformar, você tem que saber recomeçar, né? Recomeçar, você tem que ter... se você vai para um caminho e você tem que ver que se esse caminho não deu certo, então você tem que aprender a recomeçar. Isso está dentro do aprender a fazer. Tem que aprender a preservar. Isso o Srimad Bhagavatam também educa nesse sentido. Nós não chegamos aqui do nada. Tudo já tinha sido criado, existe uma tradição. Então, você tem que saber, conhecer, aprender essa tradição e preservá-la. Preservá-la. Né? Ao mesmo tempo que você tem que saber transformar, você também tem que saber preservar. Transformar parece que um briga com o outro, mas não. A transformar é necessário e preservar também é necessário. Tem que caminhar juntos. E valorizar. Valorizar o que você recebeu, o que você tem de vida espiritual, você recebeu dos grandes mestres, aprender a valorizar. Né? Aí, isso aí são os pilares da educação. Agora, esses pilares da educação, eles servem para que o homem possa equilibrar todas as suas dimensões. Né?
Então, o Srimad Bhagavatam, ele trata sobre como equilibrar todas as dimensões, né? Nós temos a dimensão espiritual, a dimensão emocional, mental e física. São as 4 dimensões da nossa existência, enquanto a gente está nesse mundo material. A gente sair vai ficar só com a dimensão espiritual, mas enquanto a gente estiver aqui, nós temos que equilibrar. Se você só cuida da parte espiritual e não cuida do seu corpo físico, mental, eu vou cantar japa, não vou vestir camisa, no maior frio, vai adoecer, vai adoecer. Então, você tem que equilibrar, né? Então, essas dimensões, né? A dimensão do Eros, que é essa dimensão física, então, essa dimensão, ela está voltada para as necessidades corpóreas, né? Você tem que cuidar das suas necessidades corpóreas, senão você não vai conseguir desenvolver a sua parte espiritual, nem mental, né? A mental tem relação aqui, essa mental não é exatamente a mental que os devotos falam. A mental aqui é a intelectual, é a racional. É o seu raciocínio, sua capacidade de deduzir, a sua capacidade de prever, sua capacidade de compreender, né? Então, é o racional, a parte racional humana. Emocional é a inteligência com que você tem de ser emotivo, de gostar de uma pessoa, não gostar de outra, né? Aí você tem que equilibrar isso. Essas 4 dimensões, elas têm que ter equilíbrio, né? A dimensão espiritual tem a ver com os mistérios da vida. É aquela busca do homem para saber de onde ele veio, para onde ele vai, né? Quem ele realmente é. Então, todas essas dimensões, elas são dimensões humanas e elas têm que entrar num equilíbrio. Se não equilibra, né, nós não conseguimos superar os obstáculos para sermos um ser humano completo, né? Completo, e um ser humano completo serve para vida espiritual. Então, o Srimad Bhagavatam, ele está nessa linha aqui, né? Mostrando como nós podemos, né, ser nessa vida felizes, né? E desenvolver a consciência de Krishna, né? Feliz e se você ficar só no físico, só no mental, só no emocional, ou mesmo só no espiritual, sem levar em conta o equilíbrio enquanto você está nesse corpo material, aí você não consegue ser um ser humano completo para desenvolver sua vida espiritual. Ok? Então, vamos parar por aqui. Nós fizemos nossa aula, né? Interrompendo aqui interrompendo aqui essa parte do nosso estudo. Já passou 1 hora de aula, né? Agradeço a todos. As perguntas vocês podem depois colocar aí nos comentários, ok? Muito obrigado. Hare Krishna. Boa noite para quem está à noite, bom dia para quem está de dia e boa tarde para quem está de tarde. Hare Krishna. Vou encerrando essa transmissão aqui, interrompendo a gravação. Hare Krishna.